Pessoal, bom dia a todos, bom dia. Pessoal, como eu estava dizendo, vamos continuar, né, da aula passada. Então, provavelmente, todo mundo tem esse arquivo aqui, certo? Quem não tiver, me avisa para eu mandar logo, porque a gente vai começar, né, o nosso primeiro projeto, que é esse carinha aqui. Então, quem não tiver, me diga logo que eu mando agora. Tá bem, Ana, eu vou te mandar aqui. Deu certo, Ana? Pegou aí? Então, pessoal, quem pegou, certo? Inicia aí no Sublime para a gente começar, beleza? Sei que todo mundo está acordando agora, mas vamos lá, né? Então, pessoal, só para explicar aqui, para quem não veio na aula passada, mas provavelmente viu o vídeo, né? Então, viu o vídeo aí, sabe mais ou menos qual é a ideia.
Então, nós estamos iniciando um projeto, certo? Então, é o nosso primeiro projetinho. Na realidade, a gente vai criar aqui uma página, certo? Nesse nosso curso. Por quê? Porque até então, a gente só viu HTML e a gente viu CSS, porém tudo separado, né? A gente foi estudando um pouquinho de cada coisa. Então, agora, a gente vai juntar os dois para a gente criar esse projeto. Então, na aula passada, a gente decidiu em fazer um projeto, né, de tipo de um blog. Por quê? Porque eu penso o seguinte, beleza, a gente vai criar site, a gente vai desenvolver site, tudo bonitinho, usando todas as tecnologias novas, né, as tecnologias adaptáveis. O site se adapte ao smartphone, ao tablet, ao notebook, né, ao computador, enfim, não importa. Porém, para a gente conseguir criar com esse nível, a gente precisa entender como era que era feito antigamente, né? Como é que eu criava sites antigamente? Então, eu resolvi fazer esse projeto com vocês, criando o site de uma maneira, como é que eu posso dizer, digamos, antiga, né? O que era essa maneira antiga? A gente criava os sites, só que esses sites, eles meio que eram fixos, né? Eles tinham tamanhos fixos. Então, eu vou dar um exemplo. Eu criava ali um site de uma largura específica, sei lá, de 1.200 pixels. Então, esse site só ia ter 1.200 pixels, né? Então, ele ia ter 1.200 pixels, eu ficar ali no meio da tela. E, na realidade, independente do tamanho da tela, ele ia ter 1.200 pixels. Era o que a gente chamava de site fixo, né? O que foi que aconteceu depois? Depois desses sites fixos, a gente conseguiu fazer os sites flexíveis. Era aqueles sites que eles esticavam, né? Ou seja, né, ele de acordo com a tela da pessoa, ele ficava esticando, diminuindo, alargando, afinando, né? Ficava uma coisa meio estranha. Ele ficava ali, mas era uma técnica bem interessante para a época, né? Ele se adaptava. Então, o site, ele meio que se adaptava, na verdade, adaptar é de esticar e diminuir. Era o que nós chamávamos de sites flexíveis, né? A gente usava ali porcentagem e tal. Então, o site, ele basicamente esticava, né? Ele não era só aquele tamanho fixo, ele ficava ali esticando e diminuindo. Era legal, mas só que tinha seus problemas, né? Hoje, nós temos os sites responsivos. Eu vou até anotar aqui, ó, só para vocês verem ó, essa palavra. Responsive. Essa é a palavra, né? Hoje, os nossos sites são criados usando essa técnica. Mas o que é essa técnica? É a gente não é fazer o site fixo, não é fazer o site esticando, é fazer o site se adaptando, né? Então, os sites de hoje, eles se adaptam. Então, não importa se você esteja no celular ou numa tela de 50 polegadas, não importa. O site, ele vai se adaptar a qualquer tamanho de tela. Então, isso é a tecnologia que a gente usa atual. Porém, para a gente chegar nessa tecnologia hoje, né? Então, para a gente chegar nessa tecnologia hoje, eu vou criar um projeto com vocês usando aqui o que a gente fazia no passado, né? Que eram os feeds. Então, eu escolhi, inclusive, até um tipo de site do passado, que são os blogs, né? Então, os blogs, eles representam ali, como é que eu posso tentar dizer agora? É como se fosse, hoje a gente tem canal no YouTube, né? Antigamente a gente tinha uns blogs. Então, vou dar um exemplo. Você quer hoje cozinhar, né? Quer fazer uma coisa diferente, você vai lá no YouTube e acessa lá o canal lá de cozinha. Você quer escutar sobre política, você vai lá no YouTube e vê lá o canal que o cara que fala da política. Antigamente, tudo isso nós fazíamos através dos blogs. Então, os blogs eram uma fonte ali de informação do passado. E, bem sinceramente, tem até hoje, né? Ainda meio que resiste. Eu até mostrei para vocês aqui que a gente tem alguns blogs famosos, né? Como Tecmundo, Marcelo Bolinha, que era um blog de carne, Fatos Desconhecidos, né? Que todo mundo conhece.
É um canal que antigamente também era um blog. Enfim, a gente tem vários blogs, né? Aqueles anos 90 também, que era blog. Então é isso. Então vou fazer com vocês. Então na aula passada eu já fiz, ó, né? A gente criou o documento HTML, perfeito. Então HTML abre, o HTML fecha, ok. A gente tem aqui a estrutura do head, né? Que é a estrutura do cabeçalho, perfeito. Título, acentuação configurada e o autor do site, né? Então aqui eu tenho aqui o autor do site. Isso aqui eu até falei para vocês, né? Que é uma coisa nova. É mais uma questão de besteira, só para documentar quem está criando o site. Linkamos o CSS já, né? Então, inclusive, nós já testamos. Já funcionou o nosso CSS, perfeito. Então, o head é a parte de configuração do site. Então, de novo, a gente já configura o título, acento, autor do site e o CSS. O CSS já está linkado, está aqui o arquivo dele, ó, o CSS. Inclusive, a gente já testou até a fonte, né? Perfeito, já deu certo, o CSS linkado. Beleza. Dentro do corpo do site, a gente tem o body, que é onde realmente o site é desenvolvido. Então, se perguntar para você, onde é que a gente cria o site? Dentro do body. Então, aqui dentro do body, a gente já tem uma divisão, duas, três, né? Então, só para mostrar aqui, para tentar mais ou menos vocês entenderem como é que é para ficar isso aqui. Então, o que é que eu imagino na minha cabeça? O que é que eu imagino, né? Que o nosso blog, ele tem essa estrutura, né? Topo, que é aquela primeira div, ó. É a nossa primeira div aqui, ó, a div do topo. Então, tem essa divisão, né? Então, também eu falei para vocês na aula passada, a função da div é dividir o conteúdo, né, do site. Então, eu tenho essa primeira divisão, divisão do topo, divisão do conteúdo, divisão do rodapé. Então, a ideia é que realmente ela fique assim, né? Divisão do topo, divisão do conteúdo e a divisão do rodapé. Então, essa era a nossa ideia, a ideia inicial aí do blog, né? Topo, conteúdo, rodapé. Beleza. No topo, a gente já configurou o H1, né? Então, a gente tem aqui um título. Então, você sabe que o H1 é o título, né, pessoal? Então, a gente tem um H1 que, na realidade, representa ali a nossa logo, né? Então, a gente tem a logo. E a ideia é a gente ter um menu também no topo, né? Então, o menu, a gente fez o L, né? LI. Beleza. É assim que está ali mais ou menos a estrutura do site. Óbvio que eu falei para vocês, eu falei. Divisões, primeiro, quando eu crio uma div, essa div ela é transparente, né? Ou seja, ela não aparece no navegador. E ela basicamente é uma divisão, então ela não vai dar nenhum efeito. Se você for olhar o site, você não vai ver. Ah, professor, o site já está do jeito que o senhor desenhou. Não, não, não. Claro que não, né? A gente sabe que para a gente formatar, a gente tem que usar o CSS, né? Então, o HTML, ele cria, o CSS, ele formata. Então, sempre tenha isso na sua cabeça. HTML cria, CSS formata. Criei link, HTML. Formatei o link, CSS. Ah, eu quero link azul, eu quero link assim, eu quero link assado, eu quero link cozido. CSS. A função do CSS é formatação, é design, certo? Então é por isso que eu terminei na aula passada, né? A gente até
ficou bastante tempo na parte ali de configuração, né, do nosso servidor. Então, justamente para isso, para a aula de hoje, a gente terminar todo o HTML, né, e próximas aulas começar ali o CSS do nosso projeto. Então, para a gente terminar essa parte introdutória aqui da aula, nós estamos lá no tópico do nosso curso, né, que é ambiente de servidor, criando o nosso primeiro projeto. Então, nosso primeiro projeto vai usar HTML e CSS. Ele é um projeto para a gente mais ou menos entender como é que a gente começa a criar um site, né? Porém, como eu disse a vocês, usando técnicas, né, mais antigas, como a gente fazia no passado. Então, para a gente conhecer o futuro, a gente tem que entender o passado, né? Essa é a verdade e isso na realidade serve até para tudo na vida, né? Para a gente entender, conhecer o futuro, precisamos entender o passado. Então é isso. Div do topo. Dentro da div do topo, a gente já tem um H1 com uma imagem, né? A gente já colocou a imagem. E a gente tem a lista. A gente tem aqui a URL. Aí nós temos a div do conteúdo e nós temos a div do rodapé. Beleza, pessoal? Então, quem aí está com problema, me digam para a gente, depois dessa primeira parte, já começar a codificar. Creio eu que todo mundo já está aqui, né, da aula passada. Show de bola. Então, aqui nossa sala vai cair agora, mas eu vou abrir logo um em seguida para a gente continuar aqui o processo. Então, a sala vai cair, pessoal. Então, eu vou abrir aqui uma nova, beleza? Vamos só tirar logo aqui. Vou beber uma água.